para falar a respeito do planejamento estratégico do Ministério Público. Essa palavra é tão importante em todas as áreas da nossa vida, porque antes da execução é preciso planejar, e sempre que o planejamento é bem feito, a gente consegue ter uma perspectiva melhor do que vem por aí, conseguir antecipar as coisas. Não planejar é sempre algo bastante arriscado. Dr. Diefenbach, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita. Bom dia. Eu lembrei de falar sobre esse tema com vocês, porque na semana passada, quando conversávamos, eu entrei lá de Porto Alegre, onde estávamos, casualmente, vários promotores do Rio Grande do Sul, reunidos numa etapa do planejamento estratégico do Ministério Público Gaúcho, que está buscando se alinhar com o planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro. E esse planejamento a gente já fez anos atrás, agora já na verdade é uma revisão do planejamento, e ele é muito interessante porque ele nos faz lembrar e voltar a olhar as nossas missões, qual é o nosso sonho, quais são as nossas metas, os nossos valores principais, e a partir dali estabelecer programas, estabelecer expectativas, estabelecer metas confiáveis e depois ações. Então, por exemplo, no Ministério Público, na parte criminal, se fez lembrar, e é nesses planejamentos que nós identificamos os nossos pontos frágeis, normalmente. Então, nos fez lembrar a importância fundamental de encontrarmos algum mecanismo do Estado reassumir o controle dos presídios. Não é concebível que se continue exercitando justiça criminal ou segurança pública, retirando pessoas do crime da rua e colocando pessoas do crime dentro do crime, organizando o crime na rua. E não é possível conviver com isso. Então, isso tem que se relembrar dentro da própria instituição como uma meta específica naquela área. É claro, o planejamento estratégico ele vem da iniciativa privada, ele é muito adotado em organizações privadas, ele é mais difícil de se estabelecer numa organização pública, especialmente em organizações que trabalham com demandas que vêm de outros públicos e não são controladas por nós. Mas mesmo assim é possível que nós identifiquemos prioridades. Eu quero lembrar de outra, por exemplo, na área da infância e juventude, e família, nós estávamos ali em algum momento elegendo como uma ação prioritária reforçarmos medidas sobre os municípios para que tenhamos atenção à primeira infância. Seja no programa, aquele conhecido PIM, Programa da Primeira Infância Melhor, ou seja, outros programas de proteção à primeira infância. Por quê? Porque estávamos ali entendendo que a proteção à primeira infância é mais importante do que o trato dos problemas mais adiantes, porque ele é preventivo e ele é universal e atende a toda a infância. E assim por diante, em umas mais de dezenas de atribuições que o Ministério Público é colocado, seja na área da corrupção, seja na área da infância, na área da família, na área da educação, na área da segurança pública, na área da execução criminal, na produção da prova. Nós voltamos a lembrar ali, por exemplo, um déficit que temos no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul também e em Lajeado também, que é um programa de famílias acolhedoras. Nós só temos instituições acolhedoras e não são as melhores, a lei está dizendo isso, a lei já diz isso desde 1990. Não conseguimos colocar em prática o acolhimento familiar. Enfim, isso é o planejamento estratégico que se faz e a partir dele se estabelecem algumas ações prioritárias e depois se vai monitorando e eventualmente revisando. Mas eu lembrei, Nicolas e Rita, e tu colocaste muito bem no início, a importância de nós aos poucos irmos introjetando esta ideia de planejamento estratégico não somente para as nossas organizações. E talvez mais especialmente se tivéssemos o planejamento estratégico das nossas vidas. É claro que tanto nas empresas privadas, quanto nas organizações e quanto nas nossas vidas, nós não somos donos sozinhos dos nossos destinos. Nós precisamos avaliar o cenário externo, quem está junto conosco, quais são as nossas possibilidades e, a partir daí, avançar. Nas nossas vidas privadas, muitas vezes nós esquecemos completamente do planejamento. E esquecemos mais ainda que esse planejamento tem data para terminar e data para começar. A nossa vida é relativamente curta e muitas vezes estamos deixando ela andar ao sabor, literalmente, do vento. Ou como diz o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Isso é muito legal na música, é muito legal no samba, é muito gostoso na festa. Mas ele não funciona adequadamente na vida do dia a dia com o pé no chão. Nós precisamos pensar e relembrar
que pessoa eu quero ser? Quais os valores eu quero exercitar? Quantas vezes nós encontramos pessoas ou nós mesmos nos refletindo, mas eu gostaria de fazer mais coisas, eu gostaria de fazer mais ajuda humanitária, eu gostaria de fazer exercício físico, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, e não faz. Não faz porque a vida está muito corrida. E às vezes a gente percebe, já virou lugar comum, as pessoas dizendo, a vida está corrida. A vida está correndo demais, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquele outro. O que é que tu fizeste? Trabalhei muito, trabalhei muito. Isso é dentro do meu planejamento estratégico? Ou nós estamos apenas apagando incêndios? Isso acontece nas instituições e nós, dentro do Ministério Público, temos isso. Muitas vezes parece que nós passamos a semana inteira só apagando incêndios e não fazemos adequadamente aquilo que estava lá na nossa missão, no nosso valor, na nossa vontade primeira. Tem uma frase que vi esses tempos atrás, quando alguém pergunta ao outro, como é que está a vida? E eles, não, está bem, estou tocando vários projetos, eu estou trabalhando de manhã, estou trabalhando de tarde, de noite, estou fazendo pós-graduação, estou estudando em tal coisa. E o sujeito pergunta, não, eu perguntei como é que está a tua vida. A vida tem que estar no nosso planejamento. O que eu pretendo, com quem que eu conto, quais são as minhas expectativas. Nada que não seja modificável, flexibilizável e medido. E isso pode ser, mas desde que ele comece a refletir sobre o seu planejamento, sobre a sua vida. E quando começa a planejar, ele começa a entender que praticamente tudo é possível. E começa com um sonho. E às vezes ele termina com uma execução. E no meio disso tem o planejamento e a ação. Então, tanto nas empresas privadas, quanto nas públicas, quanto nas nossas vidas particulares, o planejamento estratégico é fundamental para a nossa correta sobrevivência. O que acontece, né, doutor Sérgio, é que muitas vezes isso dá um pouco de trabalho, gera mudança, né? A gente precisa mudar hábitos, independente em qual setor for, né? E isso mexe muito com as pessoas, né? Com o interno, com o íntimo da pessoa. E aí é que às vezes a pessoa fica pensando, amanhã eu faço, depois eu faço, e aí não planeja, e aí não acontece nada, e o tempo vai passar igual. Com certeza. Vocês falassem em hábito, e só concluo agora, é muito importante nós pensarmos, porque muitas das coisas que nós fazemos todo dia são hábitos, né? E nós somos quase que movidos por hábitos. Mas nós temos que observar bons hábitos e maus hábitos. O problema é que os maus hábitos dão prazer imediato. Os bons hábitos dão trabalho e prazer a longo prazo. Então, nós irmos migrando aos pouquinho, medindo quais são os hábitos que eu tenho na minha vida. E destes, quais que eu consigo modificar um hábito ruim por um hábito bom. E ter a força dentro de um planejamento, dizendo, eu estou sofrendo agora porque isto será um hábito bom e terá frutos no futuro. E constância, não é ler 3 horas num final de semana e depois ficar 2 semanas sem ler. Daqui a pouco ler 15 minutos por dia já te coloca mais apto a desenvolver um hábito novo. E eu estou lendo um livro bem interessante, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, e que ele traz como principal ensinamento que por muito tempo se falou de que o sucesso vem, a felicidade provém do sucesso. Mas esse estudo, ele mostra que é o contrário. Pessoas felizes e que mantêm uma rotina positiva têm mais sucesso. Ou seja, levar uma vida feliz, uma vida de realizações, mesmo no trabalho, mas com uma perspectiva positiva, faz com que as pessoas tenham sucesso e não o sucesso que gera felicidade. Com certeza. Esse livro aí, se eu pudesse indicar um para as pessoas, eu indicaria esse como sendo o primeiro. Ele é muito básico. O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shawn Achor. Esse transformou, ele é um dos precursores da psicologia positiva. Isso, exatamente. E a partir daí se desenvolveu toda uma ciência do bem-estar. E inclusive dizendo que felicidade não é estar alegre o tempo todo. Felicidade é saber lidar com os próprios momentos ruins. E a partir daí tu vai conseguir atingir muito mais facilmente os teus objetivos. Tá certo, muito obrigada. A participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, hoje com